No final dos anos 80, o Brasil passava por uma das piores crises econômicas na história do país. Muitos brasileiros perderam seus empregos e enfrentaram grandes dificuldades para sobreviver. O então desempregado Raimundo Nonato, que na época tinha apenas 28 anos, culpava o então presidente José Sarney pelas dificuldades que vinha enfrentando. Revoltado, o jovem elaborou um plano de vingança que custaria a sua própria vida e a de outras pessoas. No vídeo de hoje, vamos te contar a história do sequestro do voo 375. Era 29 de setembro de 1988, uma quinta-feira que seria mais um dia normal para a aviação comercial brasileira. Naquele dia, a VASP realizava o voo 375, operado por um Boeing 737-300, com prefixo Papa Papa Sierra November Tango. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Porto Velho, Rondônia, e tinha como destino final o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Antes de chegar ao seu destino final, o Boeing da VASP faria 4 escalas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Na última escala, em Belo Horizonte, o Boeing levaria 105 pessoas, sendo 7 tripulantes e 98 passageiros, dentre elas, o jovem Raimundo Nonato Alves da Conceição. O maranhense embarcou na aeronave portando um revólver calibre 32. Vale ressaltar que naquela época, a segurança da aviação era completamente diferente de hoje em dia, e o aeroporto de Confins ainda não tinha máquinas de raio-x ou detectores de metais. Por volta das 10h30 da manhã, o Boeing da VASP decolou com destino ao Rio de Janeiro para o seu último trecho. O voo transcorria normalmente e já se aproximava do aeroporto do Galeão, quando Raimundo decidiu colocar o seu plano em ação. O maranhense levantou-se de sua poltrona e foi em direção à cabine, mas foi barrado por um comissário. Porém, Raimundo sacou sua arma e reagiu, disparando contra o tripulante e acertando a sua orelha de raspão. Ao chegar à porta da cabine, Raimundo Nonato exigia que os pilotos abrissem a porta do cockpit, mas o seu pedido foi negado pela tripulação. Insistentemente, o maranhense pedia para abrir, mas como seu pedido não foi atendido, o jovem disparou vários tiros contra a cabine e acertou a perna do engenheiro de voo, Gilberto Renhe. Naquela época, as portas de cabines não eram blindadas. Temendo que fossem atingidos, o comandante Fernando Murilo decidiu abrir a porta. Raimundo ordenou aos pilotos que fossem em direção a Brasília. E logo o piloto Fernando Murilo mudou o código do transponder, informando que a aeronave estava sendo sequestrada. Com aquele aviso, a torre de controle entrou em contato com o voo 375 para confirmar o código informado. Naquele momento, o copiloto Salvador Evangelista, ao abaixar para pegar o rádio, acabou recebendo um tiro fatal. Assustado e sem saber as reais intenções do sequestrador, o comandante seguiu as orientações dele e mudou o rumo da aeronave. Nessa altura, um caça Mirage da FAB acompanhava de perto o Boeing da VASP, e o então presidente José Sarney já sabia do sequestro. Com uma arma apontada para sua cabeça, o comandante foi ordenado ir em direção a Brasília para que a aeronave se dirigisse ao Palácio do Planalto. Com o tempo nublado, o piloto tentava manter a aeronave acima das nuvens, para que Raimundo não avistasse as torres do Planalto. O piloto informou ao sequestrador que não havia condições para descer na capital federal e acabou convencendo Raimundo a desviar e pousar em um aeroporto mais próximo. Porém, o sequestrador ordenou mais uma vez a mudança de rota e agora
o destino seria a cidade de São Paulo. Com o combustível chegando ao final, o piloto Fernando Murilo decidiu fazer algumas manobras arriscadas para que, dessa forma, Raimundo perdesse o equilíbrio e caísse. Uma dessas manobras deu certo e o sequestrador acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Com isso, o piloto avistou a pista do aeroporto de Goiânia e conseguiu pousar a aeronave. Logo após tocar a pista do aeroporto, o motor direito do 737 apagou por falta de combustível. Após horas de negociação, as autoridades resolveram atender o pedido do sequestrador e enviaram um avião bandeirante para a pista de Goiânia. Mas não havia nenhuma intenção de decolar novamente com o sequestrador. O bandeirante era apenas uma armadilha, onde a bordo da aeronave havia um atirador de elite escondido. Assim que Raimundo Nonato subisse a bordo, seria executado. O que ninguém poderia esperar era que o tiro não atingiria o alvo. Com isso, o maranhense descarregou seu revólver na direção do comandante, que acabou atingido na perna. Outros policiais que estavam no local atiraram contra Raimundo Nonato, que foi atingido 3 vezes. Raimundo foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia e não corria risco de vida. Mas ainda no hospital, após prestar depoimento à Polícia Federal, Nonato faleceu. O comandante Fernando Murilo declarou anos mais tarde que nunca recebeu um agradecimento do ex-presidente José Sarney.